Olá pessoal, boa tarde. Quintou, hã? Quintou. Vamos ver que dia que é hoje, dia 14, dia 14 de dezembro. Dia 14 de dezembro de 2023. Ó a pintura de obra de arte. Ó. Essa pintura aqui, ela foi mais ou menos inspirada naquele esboço que Leonardo da Vinci carregava consigo, caderno de anotação sua vida inteira, onde naquela época e tal questionava-se a ciência. Era mais a mitologia grega, que usava para lecionar e tal, né? E através da religião também, através do, né, o Velho Testamento e tal. Então eles questionavam, né, na época a religiosidade era tão grande que qualquer teoria que fosse científica era considerado como bruxa, olha lá, tá fazendo bruxaria, isso e tal, entendeu? Aí que acontece, pessoal? Peraí, tá passando um caminhão aqui. Aí, ó. Ei, aí que acontece? Né? Leonardo da Vinci, além de pintor, escultor, matemático, físico e tal, cientista, ele tinha várias funções. Ele gostava de estudar a anatomia humana, ou seja, o corpo humano. Mas só que naquela época a medicina não tinha os recursos que hoje tem hoje e tal. Então, no caso, tinha muitas, que nem eu falo, a religião ela atrapalhava um pouco. A religiosidade ela atrapalhava o avanço da ciência. De que forma? E tal. Qualquer teoria que não tivesse descrita no caso ali, né, ou na Bíblia, ou até mesmo no caso ali, para quem que era ali, né, no caso religioso, no caso, fosse com bases religiosas e tal, seus preceitos e tal, né, ou, né, através de contos, mitos, né, assim era transmitido os valores e tal, de gerações em gerações. Aí o que acontece? Leonardo da Vinci, naquela época de reis, um rei guerreava contra o outro, Leonardo da Vinci pintou vários quadros para reis, príncipes, né? Até mesmo pro Vaticano, né? Da Igreja Católica, no caso. Deixa eu perguntar, ó, veja bem para vocês aí. Vocês estudaram, então o que acontece? O Leonardo da Vinci, ele pegava, ele para poder estudar a anatomia humana, ele gostava de estudar a anatomia humana por dentro, os órgãos e tal. Aí ele foi poder ter, porque a religiosidade, ou seja, o Velho Testamento fala, todo aquele que tiver contato com um corpo morto, ele se torna imundo por 7 dias, tem que ser afastado da tenda, né? No caso do arraial e tal, por 7 dias para se consagrar, para se purificar, né? Então, Leonardo da Vinci nessa época ele sofreu muito para, não só ele como vários, mas só que Leonardo da Vinci, graças aos seus dons de pintura e todos esses dons, ele trocava esses favores com ele, conseguia através daqueles corpos dos guerrilheiros mortos, né? Os inimigos, no caso, não falo os patriotas, porque aí acontece, o reino, por exemplo, um reino daqui guerrou contra o reino de lá, daí os mortos de lá e tal, daí o reino daqui cedia, em troca de favores, de pinturas e tal, esculturas de Leonardo da Vinci, né? Cedia, o Leonardo pegava um corpo desse, no caso, com a autorização desse para poder abrir, estudar a anatomia humana. Aí foi onde que Leonardo da Vinci concluiu o quê? Ele concluiu que Deus usou uma proporção, ou seja, uma única medida, né, para a criação do homem, ou seja, a medida do umbigo, onde está o xizinho, até aqui a planta dos pés, a mesma medida do umbigo, até a extremidade das mãos, se ela estiver rente ao tronco, nem está marcando a reta. Aí o que acontece? Então daí que acontece? Aí Leonardo da Vinci, ao expressar isso, tornou-se um escândalo, tanto para a Igreja Católica, como até mesmo os reis, príncipes daquela época e tal, né? Não podia chamar o cara de bruxo, isso, aquilo e tal, porque eu necessitava dos dons do cara para fazer pintura, isso, aquilo, porque não existia máquina fotográfica. Que hoje você vai, tira uma selfie, isso, aquilo e tal. Precisava do pintor, aquele com dons de Deus e tal, para pintar e tal, né? E então, como que vai matar, né? Considerar como bruxo e tal, herege, aquele que necessita, né? Tem hoje na Capela Sistina, da Basílica lá, né? Se vê pinturas hoje
vários pintores famosos. Aí o que acontece? Voltando ao assunto, né? Aí, reis, príncipe da época católica, falou, não, o seguinte, Davi, se a sua teoria tá certa, se Deus usou só a única medida, então desenha um homem, né? Dentro de um círculo, né? Dentro de um círculo, porque, mas desenha ele com o centro parado, porque se a sua teoria estiver certa, se a mesma medida do umbigo, a planta dos pés, é a mesma medida do umbigo até a extremidade das mãos, se ela estiver rente ao tronco, levantado, que nem lá no desenho, lá em cima, né? Então se girar o homem assim, ele estiver no chão, ele estiver nessa posição assim, vai formar um círculo. Então desenha ele em movimento num círculo, né? Com essas mesmas medidas. Aí foi onde que Leonardo da Vinci fez, né? Esse esboço. Que mais tarde o imperador romano Marcos Vitruvius, né? Arquiteto, estudioso e tal, decifrou, né? Através desses esboços, caderno de anotações que achou do Da Vinci, que tem vários segredos lá, encontrou no caso, né? Isso aí em homenagem a esse imperador Marcos Vitruvio, esse desenho, no caso do esboço de Leonardo da Vinci, foi batizado e hoje é conhecido como o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano. Mas o que acontece? Eu peguei essa imagem, né, essa ideia de Da Vinci, né, retratando a proporção da beleza, né, da criação de Deus, né, fazendo um homem. Eu associei essa mesma proporção, nesse mesmo desenho, com a proporção do maior amor de Deus, que é entregar seu único filho na cruz. Ou seja, no caso fiz como fosse uma paródia, né? Coloquei a cruz, associei somente a cruz ao desenho de Da Vinci, da obra original no caso, né? Só fiz somente o desenho, né? Mas voltando lá, daí, né, a legenda, aí eu coloquei a proporção da beleza e amor de Deus à sua criação, né? Aqui estão os soldados, né? Aqui está o imperador Júlio César, aqui está o religioso, no caso saduceus, fariseus da época e tal, que razoava e citava, no caso, o povo lá crucificar Jesus, né? Aqui está o soldado com a lança que feriu Jesus, né, ao lado esquerdo, para certificar se ele estava morto, para tirar o corpo dele da cruz, porque ia se comemorasse a Páscoa e tal. Isso está escrito nas Sagradas Escrituras. Então, convenhamos, vamos lá. Agora vamos ali para dentro do meu ateliê. Aqui eu já mostrei, aqui ó, não, vamos porque tem lá de fora aqui os desenhos ali, ó. Willicote, ateliê e tal. Aqui ó, tem meu canal do YouTube, né? Meu canal do YouTube, onde que eu vou postar esse vídeo, www.youtube.com, né, /ateliê CNPJ. Então, esse é meu canal do YouTube. Agora eu vou mostrar aqui dentro, ó. Aqui tá meio bagunçado porque eu tô trabalhando. Aqui tá em forma de reforma. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. A visão de Ezequiel. A visão de Ezequiel. Capítulo 37 do livro de Ezequiel, da Bíblia. A visão de Ezequiel. A visão no vale de ossos secos, né? Então, veja bem para vocês verem. Então, aqui, ó, o chão, né? O chão é criação minha, né? No caso aqui, ó, faz uma amarração através de fita, falta concluir ainda, né? Então, aqui tem uns barcos artesanais e tal. Aqui tem os cartões, flores, né? Aqui tem a minha árvore de Natal, criação minha, árvore presépio que eu tô fazendo, tá? Falta concluir ainda. Mas que eu quero chegar ao assunto, pessoal. Contei um pouco da história de Da Vinci, né? Agora eu vou apresentado, né? Assim que eu me apresentei e tal, né? Como eu me apresentei Agora vamos falar de Van Gogh. Por que falar de Van Gogh? Não tem nenhuma obra de Van Gogh aqui, você não mostrou nenhuma obra de Van Gogh. Por que Van Gogh? Van Gogh porque pela simples biografia de Van Gogh. Vicente Van Gogh, né? O que acontece? Ele foi um pintor, né? Que se dedicou a sua vida inteira à arte, à pintura, querendo ser reconhecido, né? Pelo comitê de arte como um pintor e tal, né? Profissional, artista.
E levava lá, e tinha as exposições lá, que levava lá e tal, para julgar, os jurados julgar, e todos os quadros que ele apresentava foram reprovados. Todos os quadros que ele apresentou em vida foram reprovados. Aí depois de muitos e muitos anos depois, alguns juristas e tal, né, muda, né? Muda a geração e tal, as mentes, né? E tal, dos representantes do conselho. Não, vamos dar uma olhada lá naquele museu lá e tal, aquelas obras lá e tal que foram reprovadas. Vamos dar uma revisão. Fizeram uma revisão, né, muito anos depois de Van Gogh, né? Que se dedicou sua vida inteira a ser conhecido como pintor, né? Morreu sem ser reconhecido, né? Pintava seus quadros de engenharia para se alimentar. Depois de muitos anos, essa revisão e tal, reconheceram ele como artista, mas ele já estava morto. Hoje, Van Gogh é os quadros dele é um dos mais caros do mundo, né? Tem em vários museus, né? Na França, por exemplo. Aí o que acontece? Por que se citou a história de Van Gogh? Porque ó, comecei me apresentando primeiro. Agora citei a história de Van Gogh, porque a história de Van Gogh não é diferente da minha. Há poucos meses atrás eu peguei e fiz uma inscrição, né? Falei, não, como eu tô tendo dificuldade, obstáculo e acesso e tal, né? Por parte de alguns órgãos públicos aí, eu falei, então eu vou fazer minha carteirinha nacional lá de artesão, vou fazer o cadastro e tal, comecei a pesquisar, né? Pra ter mais acesso e tal, pra poder expandir, né? Fiz o cadastro depois de alguns meses e tal, uns 2, 3 meses depois, né? Me mandaram a resposta hoje. Assim como o Van Gogh não foi reconhecido em vida como pintor, eu também aqui, ó, vocês estão vendo, vocês viram meu trabalho, mostrei, apresentei alguns deles, na verdade, tem muitos, eu sei vários, e a maioria eu invento, a maioria dos artesanatos meu eu invento, crio, entendeu? Isso se chama arte, mas de acordo com o entendimento, do portal do artesão, em resposta ao meu pedido de cadastro, no caso de reconhecimento, em resposta deles, como que vocês vão ver a seguir aí, né? Em print da mensagem aí de e-mail que eu recebi hoje, eles não me reconhecem como artesão. Não me reconhecem como artesão. Então, dificilmente reconhecerá eu como pintor, então, né? Vejo que eu vou ser um Van Gogh do século XXI. Já pensou? O Van Gogh do século XXI. Mas que Deus abençoe a vida deles, né? Assim como Deus vem abençoando com dons, né? Nunca deixou faltar o pão de cada dia, né? Mas que Deus abençoe a todos. O importante é você que está me assistindo, acompanhando meu canal, né? Reconhecer meu trabalho e me apoiar, tá bom? Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. E desde já, desejo um Feliz Natal a todos e um próximo ano novo.